Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, ministro Carlos Marum. Ministro, está cheio de perguntas aqui no Twitter, o Zé Maria também tem uma batelada de perguntas ali no WhatsApp. Aqui tem um que quer saber, pelo que eu sei, Emilson quer saber, o senhor é também advogado. Tem-lhe assustado esse desbragado ativismo do Supremo Tribunal Federal, em muitos casos reescrevendo a Constituição? E eu acrescento, como é que o senhor viu a soltura de José Dirceu? Como é que o senhor está vendo essa liberação toda aí de doleiros, essa turma toda saindo da cadeia? E nem tornozeleira eletrônica José Dirceu vai usar, porque o ministro Toffoli mandou suspender o uso da tornozeleira que havia sido determinado pelo juiz Sérgio Moro. Primeiro, não é que eu estou assustado, eu estou horrorizado. Quando um juiz pensa que a sua cabeça é um poder legislativo, ele subverte completamente a ordem jurídica e até o Estado de Direito no país. Existe a lei. A lei tem que ser cumprida por todos aqueles que vivem nesse país, especialmente por aqueles que têm a obrigação de fazer cumprir a lei. Existe um poder legislativo que faz as leis. E vou dizer, as leis não são ruins. As leis não são ruins. As leis devem, eu concordo, ser aperfeiçoadas de tempo em tempo. As coisas mudam e existe evolução e devem ser aperfeiçoadas. Mas eu sou daqueles que acreditam no cumprimento da lei. Você sabe que a Alemanha nazista, ao final da guerra, a Alemanha ex-nazista, estava subvertido todo o direito na Alemanha. Sabe o que a Alemanha fez? Recorreu ao direito romano. Recorreu ao direito romano de milhares de anos atrás, e pegou o direito romano e aplicou por algum tempo lá o direito romano, para você ver como as coisas, mesmo passadas, se elas têm lógica, elas podem ser cumpridas. Então, eu sou a favor do cumprimento da lei. E o Zé Dirceu? Se o Zé Dirceu foi solto... E o Lula? Lula. Qual é o meu pensamento? Se o Zé Dirceu foi solto... O que eu penso? Peraí, termina sobre o Zé Dirceu. O Zé Dirceu foi solto? Se foi solto em conformidade com a lei, certo? Eu entendo que deveria ter sido solto. Tá. Quando chegar o momento de ser preso, em conformidade com a lei, deva ser preso. E outra coisa, eu não entendo que prisões devam ser o início dos processos. As prisões devem ser o resultado dos processos, aonde, tendo sido exercitado o direito de defesa, o poder da acusação, existe uma manifestação conclusiva, os recursos possíveis sejam exercidos, ali deve haver a prisão, salvo se presentes estiverem os pré-requisitos da prisão preventiva, que são claros. Mas tudo deve ser... Não existe o requisito da prisão preventiva. Deve ser atendido. Existe a prisão temporária. A prisão temporária que é a prisão para investigar. Mas ela é temporária, ela tem 5 um tempo. dias. Ela tem um tempo que pode ser renovado, mas ela tem um tempo. Então, eu sou favorável ao cumprimento da lei. No meu modo de ver, em relação ao Lula, ao ex-presidente Lula, a lei é clara, tem que haver o trânsito em julgado. E não houve o trânsito em julgado dessa sentença. Existem recursos. No meu modo de ver, o presidente Lula ainda deveria estar respondendo em liberdade. Essa é a minha opinião. Opinião de quem entende que a lei existe para ser cumprida por todos. Pois é, ministro. Agora tem outra questão, e aí que eu vejo a grande contradição do presidente Lula. Na questão candidatura, também está claro que ele não pode ser candidato. É óbvio, ele não pode ser candidato. A lei é clara. Da lei da ficha limpa. Mas aí ele... Condenação em segunda instância. Exige que a lei, ele pede que a lei seja observada na sua literalidade, na questão da sua liberdade, mas, em relação à sua candidatura, ele força, ele até obstrui a justiça, porque a partir do momento que você defende e age como um candidato, sendo que a sua candidatura age como se fosse candidato, sendo que a sua candidatura é manifestamente ilegal, evidentemente legal, ele está errando. Então, essa contradição é que eu penso que é difícil de ser apoiada na questão Lula, certo?
O que eu penso nesse momento? O Lula devia estar respondendo em liberdade, mas consciente, e colocando que não pode ser candidato, porque já foi condenado em segunda instância e não tem ficha limpa suficiente para poder concorrer às eleições. Ministro, é evidente na atividade política que a gente acompanha ali esta opinião do ministro e esta insegurança que foi detectada aqui com relação à ação do Supremo Tribunal Federal. O senhor vê a possibilidade de alguma mudança, de alguma reação? Eu penso que, veja bem, essa questão por exemplo, nós temos hoje uma dificuldade de produção legislativa em função do fato de que a minoria, através da obstrução, tem um grande poder. E a maioria não está unida. A minoria tem um grande poder. Você sabe que para qualquer deliberação nós temos que vencer 2, 3, 4 horas de obstrução de uma minoria que não tem voto. É o kit tem de o poder obstrução. de incomodar. Isso tem feito com que nós não estejamos enfrentando questões que deveríamos estar enfrentando. Eu acredito até que essa questão do trânsito em julgado, ela deveria ser melhor avaliada. Eu entendo, por exemplo, que a partir do momento da condenação em segunda instância, certo? A partir do momento nós poderiam começar a ser tomadas medidas restritivas de liberdade. Essa mudança está na renovação do Código. De liberdade. Essa mudança está no projeto lá de mudança do Código Penal. Mas quando é que nós vamos conseguir votar Penal. isso? Certo? Quando é que nós vamos conseguir votar isso? Quer dizer, eu penso, por exemplo, o Zé Dirceu, tornozeleira, eu penso que isso até seria possível. Você tomar, nesse momento, medidas restritivas à liberdade. Olha, esse cidadão ainda não tem o trânsito em julgado, mas ele já tem uma condenação em segunda instância. Ele pode querer fugir, ele pode... Então, eu penso que medidas restritivas à liberdade já seriam. Mas, em conformidade com o que é hoje, digamos, a nossa legislação, realmente foram corretas as decisões em relação ao Zé Dirceu e em relação ao Lula houve equívoco. O que eu não concordo é com a fulanização, com a mudança agora em função de ser o Lula. Eu penso que deve haver um tipo de linha. Um tipo de linha a ser seguido em todos os casos. Prisão preventiva, quando existe, está lá, risco ou obstrução de justiça. O senhor acha que haverá essa fulanização com o presidente Michel Temer quando ele sair do... O que nós queremos em relação ao presidente Michel Temer é só uma coisa, devido ao processo legal. Agora, esse negócio de fazer dele embaixador... Legal. O senhor já ouviu isso? Mas fazer dele embaixador, alguma coisa assim? Ele manifestar qualquer intenção de ser embaixador. Agora, que num país onde o exibicionismo de alguns pode levar outros a situações de extremo constrangimento, em função do não respeito à lei, é óbvio que a gente... Isso vai acontecer com o presidente? Eu acredito que não. Eu estou começando a ver um novo tipo de visão. Porque, veja bem, todo mundo é a favor da Lava Jato, né? Se tu perguntar, vocês não estavam comentando pesquisa, todo mundo é a favor da Lava Jato. Quem é que é contra a Lava Jato? Todo mundo é a favor. Só que o líder das pesquisas do Brasil está preso pela Lava Jato. Falo muito da falta de credibilidade da política, mas como é que aquele que foi preso pela Lava Jato, condenado em primeira e segunda instância, é o líder das pesquisas para presidente da República do nosso país? Como? É porque eu acho que a começa pesquisa também alguma forçação de barra que se estabeleceu a tirar também a credibilidade da operação. Aquela ideia daqueles procuradores que era Twitter para cima e para baixo, parecia aquilo lá, e Facebook, aquilo lá começou a tirar a credibilidade da Operação Lava Jato. Por quê? Porque se a Lava Jato tivesse a credibilidade que parece que tem, o ex-presidente Lula, que foi condenado em primeira e segunda instância pela Lava Jato, está preso por ordem da Lava Jato, não poderia ser o líder das pesquisas e hoje quase como uma pessoa imbatível numa eleição se solta e se... Você acha, então, que está tendo uma... Está na hora de começar a se seguir o caminho da estrita legalidade, e é possível, sim, combater a corrupção dentro da estrita legalidade. Porque os instrumentos que estão sendo utilizados são instrumentos que não caíram, foram votados dentro do Congresso. A delação premiada foi aprovada dentro do Congresso brasileiro.
Não é que alguém inventou, não. Foi aprovado o Congresso. E sancionada pela ex-presidente Dilma. Exatamente, colocou esse instrumento à disposição da Justiça. Só que está sendo mal utilizado. É óbvio que está sendo. Qual é o melhor negócio do mundo hoje do Brasil é ser delator. Tu já viu algum delator que ficou pobre? Você já viu algum delator que ficou pobre? Não, as empresas estão Roubaram, porque a primeira coisa para ser delator tem que ser bandido. Certo? Se você não é bandido, você não delata. Delator é bandido. Aí ele roubou, daí ele delata os outros e ele continua. Eu nunca vi delator ficar pobre. O cara sai e vai para uma casa, uma mansão, normalmente mansão. Vai para a prisão domiciliar, por acaso vai no BNH. Marcelo Debrecht ele vai para a prisão domiciliar no Minha Casa e Minha Vida. Não, ele vai para a prisão domiciliar em casa de uma quadra ou apartamento de cobertura. Quer dizer, isso já é um contrassenso da delação. Outra coisa, não existe compromisso com a verdade na delação. O delator que mentisse e ficasse provado que ele mentiu uma vírgula, ele já tinha que a delação acabar. Mas não foi o caso do Joesley? Não voltou? O Joesley não voltou para a cadeia? Porque... Voltou, mas ele está na cadeia? Esse negócio. Ele está na cadeia. Ele está com ações restritivas. Olha, então é isso. Então, a delação tem que ser tratada também no âmbito da legalidade. Certo? O Brasil não pode ser um país em que os pais sonhem que seus filhos sejam delatores. Porque delator hoje é sinônimo de ser rico, certo? E viver livre, leve e solto. Pois é, e as delações premiadas, né, que foram a fruta da estação na Lava Jato, de acordo com a decisão do Supremo, podem ser expandidas. Os policiais podem, Polícia Federal, Policial Civil, e vai acontecer aí uma replicação infernal aí de todas as delações dos estados e municípios. Está certo. A Polícia Federal, no meu modo de ver, deve sim poder negociar delações premiadas. O que tem que haver um judiciário que homologue, que não faça parte da Mas investigação. o juiz vai dar a palavra final. Parte da investigação. Nós temos que voltar ao tempo em que a polícia investigava, passava para o Ministério Público, que ali já se fazia um primeiro juízo de deficiência do processo, decidia ou não se isso devia seguir adiante, aí ia para o judiciário efetivamente afastar do caso que iria analisar toda a situação. Hoje não, está todo mundo junto aqui. Está todo mundo junto, está a polícia, está o Ministério Público, está o juiz, está todo mundo correndo. Aí acontecem absurdos como esse, que foi essa delação do Joesley. Esses dias tivemos o advogado dos delatores, era o advogado que mais organizou delações, foi delatado. Foi delatado. O advogado dos delatores foi delatado. Quer dizer, vocês vejam bem, e tem gente que bate mal. E o Marum não pode falar. Se o Marum fala, é contra a Lava Jato. Não. Aí, com muita correção, se estabelece a vontade de fazer uma CPI dentro do Congresso para analisar isso. Daí não. Isso é contra a Lava Jato. Isso quer acabar com a Lava Jato. Certo? Daí não pode. Se você olhar atravessado para alguém, você quer acabar com a Lava Jato. Pessoal, vamos andar no caminho, vamos dar uma olhada. Analise. Tem delator que já está na terceira delação e cada vez volta para casa numa casa maior, porque enriqueceu mais nesse meio tempo. E todo mundo batendo palma, achando bonito uma situação como essa. Vamos e venhamos. O Brasil deve buscar o ritmo da legalidade, que for feito em conformidade com a lei, que seja atendido. E a lei tem duas coisas, que a delação deve partir de um arrependimento. E olha, é difícil você encontrar um delator arrependido, porque afinal, né, liberdade eterna com dinheiro no bolso, são mais de 100, o resultado das delações. São mais de 100 delatores. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou, né? Já estamos aqui até atrasados. Eu gostaria de agradecer muito o ministro Carlos Marum, o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. E aqui nessa mesa, olha, ele veio de peito aberto, nós estamos aqui ao vivo, não houve nenhuma restrição. É assim mesmo a conversa aqui no Frente a Frente. Denise, muito boa noite, obrigado. Obrigada, ministro. Claro, pode. Ministro, obrigada pela sua presença, obrigada aos nossos telespectadores e eu repito, por que eu não tenho receio nenhum de participar de debates como esse? Porque eu falo a verdade, eu falo o que eu penso. Então, eu não preciso decorar o que eu venho aqui dizer. Eu falo o que eu penso, falei para você. Segundo, o presidente Temer é um homem honrado. Você não acha uma conta dele no exterior, você não acha. Isso vão buscando pelo em ovo para tentar
para tentar denegrir a imagem de um homem que enfrentou o corporativismo que hoje contra ele se revolta. Nós não temos medo de nada depois do final do mandato. Só nós temos medo, temos receio em relação ao arbítrio, em relação ao não cumprimento do devido processo legal. Há uma perseguição como é esse inquérito. Esse inquérito é uma perseguição disfarçada de inquérito e coisas como essa não podem acontecer. Nós vamos em frente, vamos chegar ao final do governo, vamos passar o comando do país, o presidente vai passar o comando do país àquele que for o escolhido pela população e vamos sair desse governo com a consciência do dever cumprido. E daí eu vou tirar umas férias, se vocês me permitirem. Perfeito. Olha, eu queria agradecer muito a todos vocês que mandaram mensagens aqui. Muito obrigado. Teve Até a quarta-feira que vem. bem... Muitas mensagens. Nós vamos vamos passar aqui para o ministro. Então passa daí. Muito boa noite, muito obrigado e até quarta-feira. Um corubaense que me Teve. elogiou, o pessoal da minha terra me elogiou.